Meu nome é Fernanda Laraia, eu sou médica do Espaço Viver Bem, da Unimed Sul Mineira. E hoje nós vamos falar sobre os diferentes tipos de máscara e seus efeitos na proteção contra a Covid-19. Nós temos vários tipos de máscara disponíveis, sendo elas a máscara de tecido, feita em casa, a máscara cirúrgica, a máscara PFF2 ou N95, que são a mesma. Temos ainda o Face Shield e algumas outras máscaras caseiras que são feitas com uma combinação de filtro de café e da máscara de tecido. Mas qual que é a diferença de uma máscara para outra? Quando a gente vai falar de máscara, é como se a gente estivesse falando de uma peneira. A gente tem que ver o que a gente quer que deixe passar ou não. E o que vai mudar de uma máscara para outra é justamente isso. O nome técnico é gramatura, ou seja, o quanto ela deixa passar do que atravessa ela. Então, o que a gente tem de mais potente em termos de máscara são as máscaras N95. Essa máscara especificamente tem uma gramatura que não permite que 95% das partículas passem. E ela deixa passar muito pouquinho partículas bem fininhas. Então, ela filtra, ela segura grande parte das partículas e dos micro-organismos, sendo ela a máscara que confere proteção de fato ao coronavírus. Então, ela não permite que o vírus passe de um lado para o outro da máscara, seja interna para externamente e externa para internamente. Existem algumas máscaras N95 que possuem uma válvula. Essa válvula é uma válvula expiratória. O que acontece? Quando você sopra, quando você expira, o ar sai normalmente. Mas quando você inspira, essa válvula trava e ela não deixa que o ar contaminado do ambiente chegue até você. Ela é uma boa máscara porque ela te protege, mas não necessariamente ela protege as pessoas que estão perto de você. Diferente dessa aqui, que por não possuir válvula, protege tanto o ar que entra quanto o ar que sai. É importante também que essas máscaras elas estejam bem acopladas à face, porque senão pode ser que o ar escape pela parte superior ou pela parte inferior. Por isso que ela deve estar bem ajustada ao rosto. Se for uma máscara desse tipo que tem as alças para as orelhas e ela estiver um pouco larga, você pode dar um nozinho, por exemplo, para garantir que ela esteja bem firme ao rosto e que não esteja escapando ar nem pelas laterais, nem pela parte superior e inferior. A segunda melhor máscara que nós temos é a máscara cirúrgica. Ela ainda possui uma boa gramatura e ela também possui uma boa proteção. Entretanto, ela não veda tão bem quanto a N95. Muitas vezes o ar pode acabar escapando pela lateral, pela parte superior ou inferior. Por isso que é importante que, novamente, o ajuste das orelhas seja feito da melhor forma possível. Nós temos ainda as máscaras de tecido. A máscara de tecido, ela deve ser feita seguindo algumas medidas. Não é qualquer tecido que serve para máscara. Por quê? Porque esses tecidos eles têm que ter uma gramatura menor, ou seja, a distância entre os fios deve estar bem pequenininha para ela conseguir filtrar. É como se você fosse filtrar farinha numa peneira desse tamanho. Ela vai deixar passar tudo, então ela não está exercendo a função dela. A mesma coisa é a máscara. Então, para ela ter um funcionamento adequado, ela precisa ser feita de um tecido com a gramatura adequada. Além disso, ela precisa ter no mínimo 2 camadas de tecido. Então, aqui na nossa máscara de exemplo, a gente consegue ver que existem essas 2 camadas. Existe quem coloque, por exemplo, filtro de café entre os tecidos da máscara para aumentar essa capacidade de filtrar. E, de novo, ela tem que ter uma vedação adequada. Essa máscara é uma máscara que possui ajuste. Então, ela permite que a gente ajuste para o rosto da pessoa para que não tenha esse escape de ar nem pelas laterais, nem pela parte de cima ou de baixo. E, novamente, ela protege as outras pessoas de você e protege você do ambiente. Além disso, nós temos ainda o Face Shield.
face shield ou escudo facial, formado de uma superfície plástica, acrílica, acoplado a um suporte para a cabeça, que pode ser só frontal ou para a cabeça toda, e que não permite que nenhum tipo de líquido passe do ambiente para a pessoa, da pessoa para o ambiente. Por que ele é interessante? Porque como ele barra esse líquido, ele não deixa que as partículas se espalhem. Ele barra 100% daquilo. A questão é que por ele não ser uma máscara que veda, ele permite a entrada pelas laterais e por debaixo. Por isso ele deve ser usado em combinação com a máscara. E por que a gente está tão preocupado em filtrar essas gotículas de saliva e essas partículas que passam? O coronavírus é transmitido justamente através desses líquidos que às vezes a gente expele quando a gente se comunica, quando a gente espirra ou quando a gente respira. A infecção só vai ocorrer se esse líquido entrar em contato com a nossa boca, nariz ou olhos. Sendo assim, quando a gente protege essas áreas, a gente reduz a chance de se infectar. Além disso, quando a gente fala e emite essas gotículas de saliva, ou a gente espirra, ou a gente tosse, essas gotículas tendem a decantar, a se acumular no chão, ou na mesa, ou nas superfícies. Por isso é tão importante que a gente faça essa higienização das mesas, das superfícies, dos objetos de toque contínuo, além de evitar entrar com sapatos da rua em casa, para que essas gotículas que caíram e se acumularam não venham nos contaminar. Por exemplo, agora eu estou aqui falando com vocês, sem perceber, acabam saindo alguns jatos de saliva que caem e se acumulam na mesa. Se eu distraidamente coloco a mão na mesa, ou se eu estou dividindo espaço com alguém e coço os olhos ou levo a mão à boca, pode ser que eu acabe me contaminando. Por isso que é tão importante que a gente se atente a essas medidas e sempre lembre de estar higienizando as mãos, para evitar que caso a gente tenha tocado uma superfície recém-contaminada, a gente não leve essa contaminação até nós. Quando a gente fala dos diversos tipos de máscara, é importante saber a diferença que tem de um tipo para o outro. Todas elas conferem proteção em maior ou menor grau, mas todas compartilham a mesma regra. Sempre deve-se higienizar as mãos antes e depois de colocar a máscara. A lavagem adequada das mãos, seja com álcool gel ou sabonete, é essencial para garantir a proteção. Então, simplesmente colocar um pouco do álcool gel na mão e esfregar uma mão na outra não vai fazer muito para a sua segurança. As mãos devem ser higienizadas da maneira correta, por 30 a 60 segundos, seja com sabão ou álcool. Aqui eu vou demonstrar para vocês como deve ser feita a higienização de mãos usando álcool gel. Então, deve ser colocada uma quantidade suficiente de álcool. O álcool deve sim ser espalhado entre as palmas, mas deve se lembrar também de higienizar dedo por dedo das duas mãos. Então, lembrando de pegar toda a extensão dos dedos, o dorso das mãos e por entre os dedos, por debaixo das unhas e nos pulsos. Se necessário, você pode adicionar mais álcool para permitir essa lavagem adequada. O descarte adequado também é essencial quando a gente fala das máscaras. Por exemplo, as máscaras caseiras de tecido, elas podem ser lavadas. Essas máscaras devem ser deixadas de molho por pelo menos 20 minutos, no sabão ou na água sanitária. Além disso, elas devem ser secadas ao sol, idealmente lavadas pela própria pessoa que as usa. As máscaras de TNT não devem ser lavadas, devendo ser descartadas após o uso. A máscara N95, apesar de descartável, pode sim ser reutilizada, mas para isso ela precisa ser guardada adequadamente. Então lembrar que é a parte interna da máscara que tem contato com você e a parte externa que tem contato com o ambiente não devem se misturar. Então, empilhar máscaras, por exemplo, não é uma boa ideia. Para fazer esse armazenamento adequado, você deve lembrar de higienizar as mãos, pegar a máscara pelas laterais e a partir do momento que você tem contato com a parte que tem contato com o meio externo, você não entra mais em contato com a parte interna da máscara. Guardar ela num saquinho limpo, preferencialmente estéril, e que permita que a máscara tenha certa ventilação. Depois disso, quando você for precisar dela para fazer o uso, você puxa pelas laterais, abre e posiciona no rosto. Sendo assim, a parte interna não tem contato com nada e você não toca
a parte que tem contato com o seu rosto, com as mãos sujas, contaminadas da parte externa. É importante também levar em consideração que à medida que essas máscaras vão sendo usadas, ou no caso da máscara de tecido, vão sendo lavadas, esse tecido vai se desgastando e vai ficando mais esgarçado, mais estirado. Então, a máscara N95 não deve ser usada por um período de tempo muito longo, porque o filtro dela acaba sendo menos eficiente. A mesma coisa as máscaras de tecido caseiras. À medida que se lava e seca esse tecido, ele vai sendo desgastado, reduzindo assim a possibilidade de filtragem dele, ou seja, tornando a máscara menos eficiente. Com essas informações, é possível que você garanta um uso mais seguro e eficaz das máscaras. Nós falamos sobre dicas para armazenamento, higienização e uso correto das máscaras, além de explicar um pouquinho sobre os diferentes tipos de máscara disponíveis no mercado. Nós estamos à disposição para tirar mais dúvidas e até a próxima!